Amigos da Psicanálise, aqui é Fernanda Dolabella no programa Mente Aberta. E hoje eu vou falar um pouquinho, aproveitando aí o embate do Dia das Mulheres, o Dia Internacional das Mulheres, 8 de março, que se deu origem para uma conquista de muitas lutas, manifestações, 15 mil mulheres na época às ruas, que discordavam ali com as questões políticas, sociais e culturais e que lutavam por direitos de igualdade em relação ao seu modo de trabalho, ao seu formato de vida, aos seus ganhos, e muito justo essa luta, porque hoje nós estamos aqui para colher fruto dessas mulheres. E não somente colher frutos, mas para continuar esse processo todo de formação, de ganhos e conquistas. E não podemos então deixar para lá aquele ponto principal, a mulher dentro da psicanálise, sob visão de Freud, sob visão de outros teóricos da área da psique. Então hoje eu vou comentar um pouquinho com você sobre as possíveis demandas e questionamentos que as mulheres sofrem dentro desse processo de construção e que nós, enquanto psicanalistas, amantes da psicanálise, nós podemos fazer o nosso papel, contribuir de fato para aquilo que realmente é essencial à vida, nos conhecendo melhor, conhecendo o outro, dando voz, lançando experiências, porque através das experiências, principalmente as coletivas, nós nos conhecemos, nos vemos e crescemos mais. Então é sobre esse dia maravilhoso, sobre esse mês todo destinado à mulher, que eu quero falar hoje. Então eu vou começar sobre o texto de Freud que fala sobre a sexualidade feminina. É um texto que nós vamos ver que ele destaca aquela inveja penial que a mulher viveria para superar a si mesma. A passagem do complexo de Édipo, que seria mais uma coisa de laboratório do que a do homem, por exemplo, à medida que a mulher vai trocando o seu objeto, que ela fala da passagem da mãe, e ela transgride essa passagem da mãe para o pai, para esse pai que é apresentado. Uma troca, por exemplo, de zona erógena, uma troca de prazeres, uma troca de objeto. Então a gente precisa dar voz para esse corpo que fala, e dessa consciência que habita esse corpo. Então, quando a gente fala de mulher, inicialmente a mãe, que é o primeiro objeto de todos os sexos aí, que é o caminho que a menina percorre, onde ela faz aquela transição da mãe para o pai, que nós chamamos isso de uma fase transitória e que é muito complexo, ela reconhece como um sujeito castrado. De repente, em alguns momentos, até inferior, porque ela aceita essa condição e coloca na mãe a culpa por não ser igual ao homem, por exemplo. Até então ela não consegue mensurar. Ainda muito pequenininha, ela ainda fazendo dimensão do sujeito, de como ela se faz sujeito e as diferenças que ela lhe dá, vendo o corpo do outro, as ações do outro, olhando para si mesmo, se percebendo como sujeito da própria história. A parte sofrida desde então, que é preciso dela suprir as necessidades de uma compreensão, mas olhando para o mundo. Tanto ela olha para ela, quanto ela olha para o mundo em busca de respostas de si mesma. Então, olha, tão complexo a mulher desde sempre. Não que o homem não seja, mas eu digo porque a mulher ela passa por vários processos, até mesmo por processos culturais, onde inicialmente ela não é muito valorizada dentro de um sistema. Então, ela tem que conviver com aquela parte reprimida que o outro a obriga a seguir. Então, isso aí já é uma angústia muito grande. Quando a gente fala dessa parte que foi reprimida, daquela parte que você esconde, daquela parte que você não pode mostrar, e lá dentro você gritando para colocar tudo para fora, imagina essa angústia guardada. Tamanho é o sofrimento. E aí eu reafirmo o que Freud colocou lá atrás, que as mulheres vistas como castradas, elas não passam a temer o complexo da castração, porque é algo natural, não é? Assim mesmo, instintivamente ela vai se aceitando, mas elas vivem com uma inveja muito grande, essa inveja que não é aquela inveja que nós temos hoje, essa visão de mundo, de coisas que nós vamos buscando incessantemente como coisas materiais. Ela fala de uma inveja egóica, Então ela começa a viver com a falta. Enquanto o menino já supera o Édipo através do medo, da ameaça de castração, já a menina já castrada, ela não vê motivos para temer. E aí ela tem dificuldade em superar o próprio Édipo.
Também coisa que é natural de acontecer e que faz parte do processo de desenvolvimento. Naturalmente, a mulher, essa que Freud, né, idealiza, estuda, e incorpora, né, e projeta e tenta aí, de um modo muito singular, fazer uma leitura, ela vai compensar essa falta de repente num filho. E aí superar o seu próprio complexo de castração. Então veja bem que grandiosidade quando ela tem algo que parte dela para suprir até então uma necessidade de uma falta. É bonito ver, não é? Mas o tamanho sofrimento também é algo que acompanha a vida inteira, até que ela toma consciência da dimensão do sujeito que é. A mulher, desde em si, ela passa por muitas questões mesmo, né? Essas que nós devemos considerar bem importantes, uma vez que a mulher é a mãe do mundo, né? Não tem outra forma de vir ao mundo a não ser através da mulher. Então a mulher é essa cúpula, esse sagrado, né? E tem uma filósofa muito importante, que é a Judith, né? Uma pensadora aí da teoria, de um livro de problemas de gênero, né? Ela fala sobre subversão da identidade na área do feminismo, e ela explica que Freud, quando ele fala de Édipo na mulher, que esse Édipo pode ser tanto positivo quanto negativo. Inclusive, a gente vê que segue como orientações para a vida. Positivo, quando ela identifica o mesmo sexo, e negativo, quando ela identifica com o sexo oposto. Então, a perda de um pai, por exemplo, pode resultar numa identificação com ele e aí consolidar uma masculinidade, ou então se encontrar um objeto capaz de substituir, né, esse objeto perdido, a mãe, né? Aí ela fala inclusive da heterossexualidade. Aí ela fala que nisso, né, impondo essas condições, vencerá. E aí, segundo Judith, ela qualifica a identificação com o pai como algo negativo, né, sendo prova de uma matriz heterossexual do desejo, né, que vai tendo aí como uma predisposição bissexual. E aí a autora fala dessas questões de orientação desde novinho, ela questiona em que medida, né, essa bissexualidade é uma predisposição do ser humano, né? Ela ainda coloca a gente para pensar sobre a feminilidade sendo algo de origem, como antes ser adquirida, ou logo após quando a menina começa a repudiar a mãe como objeto de amor, abandonar a fase em que ela assume a masculinidade, se é possível isso. Ela tenta esclarecer questões, mas ela se apoia num formato melancólico, né? Entre o luto e a melancolia, que Freud até escreveu um outro texto. Olha como que ela é bem abrangente nos casos e ela não desconsidera nada, embora tenha seu formato único de pensamento, né? Então, quando ela fala no melancólico, tendo em si esse objeto de amor que foi perdido, né, por um motivo ou outro, né? E ele, por ser perdido, esse objeto, ele traz sentimentos ambivalentes. Esses sentimentos, naturalmente, vão alimentar, né, aquela comunicação que existe no psiquismo entre as duas partes. O objeto perdido, que possui aí uma voz que critica o eu, o outro, né, e traz um certo sentimento, às vezes contraditório, de raiva, né, e aí o objeto passa a recriminar o próprio eu. E quando se fala do melancólico, né, é aquela parte em que, por isso que vem o luto, né, que você recusa aceitar a perda do objeto. E aí aquela parte internalizada sofre, né, mas mantém aquele objeto vivo dentro dela. Então o luto faz presente, né, nesse espaço da melancolia. O eu do sujeito, ele começa a assumir uma certa identificação com esse objeto que foi perdido ou que foi tomado, né, negligenciado talvez, né, mas para preservar a imagem do objeto. Então, toda uma explicação em relação a essa fase da perda do objeto está relacionada um pouco nas questões que demandam angústia nas mulheres hoje em dia, né? Muitas delas tiveram contato com os pais dentro dos seus lares, e mesmo assim esse objeto foi perdido. E aí vai uma pergunta, né? Ela é culpada? Né? Não é culpada, né? Então ela foi construída pelo meio ali, pelos seus cuidadores, carregando as angústias dos seus pais, quem estava ali responsável naquele momento, né? Então instaura um tabu, que Freud fala de consolidar as identidades de gênero através de uma reorientação, né, que sublima os desejos. Então é muito séria essas questões. Então, a mulher é muito grande, né? A mulher é um universo, mesmo que miniatura, ela é um universo, né?
Clarice Lispector fala que a mulher, mesmo sorrindo, né, dentro dela ela guarda uma imensidão, um universo de coisas. E é uma relação realmente real com o desejo que a mulher tem desde se fazer gente nessa terra, né? Que ela vai carregando ali à medida que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, vai vendo as possibilidades de mundo e ela vai fazendo uma leitura de si mesma, os desejos vão acontecendo e essa busca, né? Porque existe uma falta, ela faz com que essa mulher caminhe. Podemos chamar isso, inclusive, de anatomia do destino, né? Cada mulher carregando o seu particularmente. Mas afinal, o que é ser mulher? Como que essa mulher ela é modelada, né? Mesmo a forma como um corpo é constituído, né? Esse corpo feminino, nós vemos tão limitada, tem hora, excludente, né? Com interesses muito subjetivos, estratégicos, né? Por isso que esse feminino deve ser repensado, né? Essas normas de exigência sobre o que é ser mulher, né? Esse sujeito que tem um lugar, deve ser repensado e repensado com muito respeito, né? Nós não podemos, inclusive, viver no achismo mais. Não tem um manual de instrução, mas no achismo nós não podemos viver mais. Nós devemos resguardar os nossos direitos enquanto mulher. Você aí que está, talvez, pensando nesse ser mulher, na condição que você está hoje, tudo pode mudar de uma hora para outra, né? Basta o seu olhar dentro dessa anatomia de destino, né, capaz de definir a mulher, né, como uma proposição daquilo que ela quer. Né? Essa anatomia que é capaz de definir não somente o gênero, mas toda a sua condição de vida. A feminilidade, né, quando vem dentro das experiências que Freud vivenciou ao acompanhar as mulheres, ele diz que tem um grau elevado de narcisismo que afeta diretamente a escolha do objeto. Então pensa bem, né? Nós somos sujeitos de vaidade. Então, se a menina permaneceu no complexo de Édipo e possui uma forte ligação com o pai, seu futuro marido terá heranças, características próximas desse pai. Não é? Se a fase pré-edípica não tiver sido completamente superada e a ambivalência em relação à mãe não tiver sido resolvida, a menina irá carregar uma enorme rebeldia contra esse suposto objeto que é a escolha dela, talvez como seu parceiro, seu companheiro, o dito marido. Então, o mesmo vale para o narcisismo do primeiro filho, né? Que a mãe pode, aí, com esses acontecimentos, esperar do filho daquilo que ela não cumpriu, né? Que restou dos seus traços de masculinidade ali. Também a gente pode dizer que tudo que Freud pretendia nos dizer sobre esse narcisismo era a própria mulher em circunstância de viver um contorno de direção de si mesma. Então ela olha para ela e busca fora aquilo que talvez falte nela, para suprir as suas próprias necessidades. Nós vamos suprindo isso aí ao longo da nossa história, né? Mas até quando o outro vai suprir em nós aquilo que nós não demos conta de ler ou de entender ou de buscar por nós mesmos? Até quando? Eu me pergunto isso também, né? Nós somos esse sujeito de muitas questões que ainda não foram resolvidas, algumas não serão, mas nós vamos buscando isso. Traz uma frustração? Traz. Mas qual sujeito hoje que não é frustrado, não é verdade? Por isso, saber lidar com essas questões que nós não damos conta de responder é importante, né? E que essa frustração não seja uma desistência de nós mesmos, mas um outro caminho que eu devo buscar para reconstruir a minha identidade ao longo da minha história. Então, quando eu percebo que eu não estou bem, o ideal é que eu busque uma estratégia para eu reconstruir a minha história. E qual é o problema? Que problema há em reconstruir a própria história? Muito pelo contrário, resiliência, né? Então vamos deixar de lado, às vezes, um pouco de resistência em abrir os nossos olhos para o novo e entender que tudo é possível quando a gente quer, porque nós somos sujeitos de desejo e vontade. Então, gente, ser mulher é um enigma. E para Freud está bem longe de ser desvendado, não é? Tem muito mais coisa para descobrir nesse terreno fértil, né? Tornar mulher no interior de sua própria teoria. Isso é uma luta constante de autoconhecimento. Conquistar e reafirmar essa feminilidade que nós temos dentro de nós, independente das nossas escolhas.
caminhar suprindo as nossas faltas, né? É como se fosse um prêmio, né? Tornar-se mãe de si mesma, né? Ter certeza que lá atrás eu fui talvez projetada, castrada, mas que hoje eu tenho a minha própria voz. E o que eu faço com isso, né? Então, de algum modo suprida, e de outros nem tanto, mas que eu preciso de continuar caminhando, até mesmo para eu ser objeto de orientação para alguém, né? Esse seio de uma sociedade que busca incessantemente abrigo, acolhimento, carinho, força, né? Vamos embora. Se cada pedra que a gente vê diante do caminho a gente parar e ficar ali, ó, sem noção do tempo, é tempo que a gente perde. Quando parar diante de uma pedra, realmente é para fazer a leitura dela e seguir adiante. É um tempo de passagem. É assim que a gente tem que viver, né? A gente sabe que a origem, talvez, né, de toda essa ideia de ser mulher, né, nasce de uma mulher, inclusive até filosófica, né? Aquela mulher que faz leitura romanceada sobre si mesma, esse caminho de construção que a mulher tem de tornar-se mulher, né? E ela tem uma pressa nisso de ir em busca e suprir os seus anseios, talvez faça com que a mulher se perca no meio do caminho, porque a pressa às vezes atrapalha o processo. E Freud, ele fala que todos nós temos em vista um processo de repudiar o feminino. Porque para ele o homem luta contra a sua passividade e a mulher luta contra o desejo peniano, que é essa luta para conseguir um falo perdido, que é esse objeto perdido, e por isso que esse homem não pode ser perdido, esse sujeito masculino, ele não pode ser perdido, porque senão ele vai entrar em conflito, né? Dentro de uma passividade que a mulher carrega. Essa luta para conseguir tudo que foi lhe tirado, aquilo que ela achava que fosse somente dela e que teria posse daquilo, e que ela desconstrói como sendo do outro. Vemos atual, né, gente, as lutas, as causas feministas, a constante necessidade de igualdade, né, melhor valorização, né, esse modelo de mulher contemporâneo que vai inclusive abraçar aquela mulher de antes que sofreu, mas que deixou um legado. Essa continuidade que é para a posteridade, ela não pode morrer, ela tem que ser contínua. Mesmo que vem dentro de uma problemática, nós não podemos esquecer que todas as lutas, ela vem também amparada de suas conquistas, tem contribuição, né, sobre todos os níveis de feminino, né? A mulher antes era vista apenas como uma matriz reprodutora e hoje ela é muito mais que isso. Então a mulher é muito além do que uma pessoa pode achar de conceitos em livros, de pessoas que transmitem suas experiências e conceitos. Ela é muito mais do que isso, né? Nós somos muitos sintomas juntos, nós somos sentidos, nós somos significação, nós somos significado e significante ao mesmo tempo, né? Ora somos mesmo objeto, ora nós somos sujeito dessa relação e nós não podemos ser negligenciadas de forma alguma. A mulher em si, com esse desejo todo, né, que ela carrega dentro dela, desse feminino, desse materno, mesmo quando ela não demonstra querer, tem um sentido para a vida da humanidade, né, que é trazer para a posteridade valores emocionais. E aí eu vou avançar mais um pouco, falar um pouquinho da contribuição lacaniana, porque num debate em torno de muitas questões que envolvem a mulher dentro da psicanálise, né, Lacan avança. Então ele vai além desse impasse da sexualidade feminina, né, da ideia de inveja, essas questões todas, e ele vai para a parte do gozo, desse desejo de sentir prazer, que é algo a mais, né, essa elaboração de sujeito que a mulher ela vai vivenciando ao longo da história. E ele faz uma leitura muito diferente. Embora é uma continuidade, ele ainda coloca as suas pontuações nessa sexuação para pensar, né, como constitui essa não relação, por exemplo, sexual da mulher, né? A relação entre o sujeito e o inconsciente, o gozo do outro. Que outro é esse? Essa relação entre o simbólico, esse masculino, esse outro que não se pode nomear, né, que está dentro do próprio feminino, né? E mesmo dentro de um projeto de ética dentro da psicanálise,
Lacan vai dando um sentido mais real, né? E ele até opõe-se um pouco à cultura da época. Ele recupera um pouco o conceito, né, das Jung de Freud, né, no projeto de psicologia científica de 1895, que Freud consagrou, né? E ele fala que na exterioridade absoluta em relação às formações do inconsciente, a mulher ali se encontra. Então ele fala um pouco dessa angústia, né? Desse conceito que a psicanálise traz dentro dessa lógica da fantasia. Aí ele começa a trabalhar esse conceito de objeto, né? Esse o real que anda lá com a mulher dentro de todas as pertencentes que ela atua, né? Na medida em que esse objeto ele é pensado na sua indiferença, que ele é sempre objeto, como uma estrutura interna de inconsciente, não é suficientemente real. Ele é uma fantasia, uma ideia de que se faz. E nós somos isso. Tudo que a gente olha é uma ideia que fazemos daquilo, não de fato o que é. Porque cada um tem uma leitura desse universo, das coisas que estão à sua volta de si mesmo. Aí está a lógica do simbolismo, né? Esse simbólico que Lacan fala que a gente traz para a nossa realidade. Esse sentido do sujeito inconsciente. A gente observa, né, e permanece enquanto nos cabe fazer uma leitura do outro, mas é apenas uma ideia. Uma ideia que é um simbolismo, porque a gente fantasia as coisas para dar conta de suprir as demandas da realidade. E assim a gente vai expandindo o mundo, né? E a mulher, no seu estatuto de não existente, aquilo que não existe, talvez para Lacan, né, ora como objeto, né, esse sustento de limites de elaboração desse próprio simbólico, ela é um sujeito de fala, né, é um sujeito de lugar. Então aí eu faço um questionamento para quem está escutando, quem está aí estudando comigo essa possibilidade, né, dentro dessas questões que trouxe esse tema do Dia da Mulher maravilhoso, né, você mulher, por exemplo, a mulher que você conhece, que espaço ela tem ocupado? Qual espaço você destinou para você? Esse espaço que você está hoje é o espaço que gostaria de vivenciar? Você está onde você quer estar? Esse espaço que os outros destinam a você, talvez como uma regra, é esse espaço que você quer seguir, né, que você quer estar? Então faça uma pergunta para você mesmo, quem sabe você saia do lugar. E aí a gente pode, inclusive, voltar no texto, né, princípio do prazer, né, que vem também dentro do princípio da realidade, da gente poder ter um olhar ao conceber o primeiro exterior, em torno de qual a mulher vai se orientar. Né? Quando Freud fala do Das Ding, né, que é o resto que escapa ao julgamento, e Lacan entende como um resto que seria de estrutura constante, ele está falando no sentido real, que vai permanecer para sempre, fora desse significado que todos nós sabemos, né? Então esse mundo que Freud constrói para ele e que ele transmite a nós, que é da nossa própria experiência, né? Ele comporta esse objeto da Das Ding. Enquanto o outro absoluto do sujeito, ele tenta se tratar em reencontrar-se. Esse reencontro do máximo, sabe aquela parte de você que você sente até saudade, mas que já não tem como mais atingir esse reencontro, mas que você vai tentando isso várias vezes, e aí a mulher entra em crises por causa que as suas coordenadas de prazer não estão bem ordenadas, e aí você passa por um estágio muito diferente talvez de a busca de si mesmo, né? Você pensa inclusive que aquela identidade foi perdida, né, e que você precisa de uma reconstrução. É disso que Lacan fala, desse esforço para reconstruir uma imagem, né, dentro de uma identidade que foi perdida. E é nessa desconstrução que a mulher se vê na oportunidade de se refazer, de se reconstruir. E aí ela vai trabalhar as bases, né? Porque tudo na vida tem que ser bem consolidado, porque senão demanda uma problemática muito maior para o futuro. E aí ela vai passando por certos alicerces que vão sendo construídos, dando um novo significado para a história dela. Então é disso que não só a mulher, mas todo sujeito precisa, mas como nós estamos falando de mulher, então nós vamos falar dessa infinitude de possibilidades, né? Na realização do gozo absoluto, né? Na maior forma de expressão, que é o que a gente precisa hoje, né? Essa necessidade de escrever o real, nesse registro de exterioridade, tudo que a gente faz leitura, é saber quem nós somos diante disso tudo. Então, que significado é esse? Quem que é esse significante desse gozo que a mulher tanto busca?
né, e pensa para si, pensa para o outro, tentando resolver conflitos de si mesmo, conflito do outro, e que talvez ela vai dentro de uma bagunça que ela mesma cria e precisa de ajuda para sair dali. Então essa relação entre esses conceitos, né, de desejo enquanto lei, né, que vai numa leitura muito lacaniana sobre o recalque desse originário que Freud propõe lá atrás, né, esse recalque do desejo materno, talvez, recuperar a sua própria conta, né, essa lei da interdição que essa mulher castrada, né, essa cultura que descreve esse recalque como originário, do sujeito que ele traz esse inconsciente, né? O que fica do lado de lá, onde a mulher não tem acesso, e o que fica dentro dela, que é dado do lado de cá, essa parte acessível e inacessível. O que tem presente dentro dessa mulher? Eu creio que dentro das possibilidades desse feminino, tem uma nostalgia muito grande de um objeto, né, que vai durar para sempre, que está lá na infância. Será que hoje vale a pena recuperar esse objeto que foi perdido? Ou talvez buscar um outro objeto que supre a necessidade desse eu, talvez forjado, né, por uma impressão egóica, né, e também de um narcisismo que é natural, mas que para sua própria necessidade, para se sentir sobrevivente, ela teve que encontrar um caminho. Milô fala que o objeto vale como uma suplência ao significante faltoso. E não, contudo, um significante. Né? Ele fala que é estruturado a imagem da falta que vem representar como objeto de corte. Olha que interrupção. Vê se não causa uma angústia. E que torna o objeto, enquanto objeto facial, apto para funcionar como equivalente ao gozo. E a estruturação topológica, né, dentro da mulher, em que engloba o sujeito como ser humano, né, tem a estrutura do grande outro. Então, olha, quando a gente olha para fora buscando tudo que nos falta, a gente vai atrás desse grande outro e sabendo a mulher que talvez, no engano, esse outro pode estar dentro dela. Então, é o lugar do outro, né? Talvez o seu lugar de origem, que vem pelo efeito da castração, né, da estrutura aí que já é do sujeito. Então, nesse sentido, que o objeto é considerado por Lacan não como objeto apenas do desejo, né? Não é apenas um significante, mas como objeto de causa do desejo. A mulher precisa desse objeto de causa do desejo, o objeto que está por trás desse desejo. Então, Lacan foi muito feliz quando passou isso, porque essa busca incessante é que nos faz caminhar. E assumindo, então, esse lugar de causa, ou da verdade desse desejo, né, por esse objeto, a gente vai observando uma passagem de paradigmas da falta para o paradigma do objeto, né? O não possa existir, né? E como eu existo sem o outro? E aí vai um questionamento, né, desse desejo de ensino, né, dessa posição exata, dessa função de corte que nós sofremos lá atrás, dessa cultura que nós estamos inseridos, dessa distância de nós mesmos, porque parece que o tempo vai passando, nós vamos distanciando de nós, quando na verdade, por maior conhecimento, deveríamos nos aproximar. Porque uma vez que você aproxima de si mesmo, você se reconhece como sujeito e no espaço em que está, você dá um passo ao caminho do autoconhecimento. Quando você conhece mais de você, menos gatilhos você dá para que o outro interfira nas suas relações. Quando você conhece mais de si mesmo e guarda um pouco para si, né? Quanto menos o outro conheça de você, né? Menos ele tem contra você. Você precisa de se blindar hoje, né? Proteger as suas emoções. Olha que coisa mais linda. Porque aquilo que é do outro, não seu. Então proteja as suas emoções. Viver com dignidade é trazer um pouquinho de vida qualificada, essa dignidade para a vida. Então, o autoconhecimento ele nos permite tirar esses fantasmas da estrutura, né, onde o sujeito ali vacila nas suas relações com o objeto. Então, quando você se conhece, você se permite, inclusive, o modo imprevisto. Olha, se tem imprevisto, eu vou saber lidar. E não ficar desesperado buscando alternativas fora de si, às vezes com pessoas, né, em outras situações que nem estão ali aptas a te servir naquele momento, mas que trará mais conflito. Então vale aí uma reflexão para esse mês, né, de conscientização de valores da mulher,
a gente pensar como mulher, e esse homem que está assistindo, pensar nas mulheres em sua volta, como constituição de mundo, né, essa propagação natural dessa natureza humana que precisa de se estabelecer, essa mulher que traz esse homem à vida, dela se buscar mais, não abrir mão dela, andar agarradinho mesmo com ela, aliviando as angústias, entendendo as frustrações, sonhando, dentre perdas e ganhos, ela continuar caminhando, passando conhecimento, informações e compartilhando experiências para o crescimento de todos, dando um pouco dela para o mundo sobre o que é a mulher e suas conquistas. Mulher que tem conquistas individuais, conquistas coletivas, conquistas incessantes, uma busca que vai nos capacitar e capacitar quem está à nossa volta, a saber lidar com as diferenças, com o novo, consigo mesma, porque a história da mulher é marcada assim, de lutas e conquistas. Até os dias de hoje nós vemos aí resultados, dessas lutas e conquistas. Infelizmente a gente não conseguiu ainda alcançar uma sociedade igualitária, mas nós temos muitos direitos a serem conquistados, e o maior direito é não perder os direitos adquiridos. A luta maior é não perder os direitos que nós já conquistamos até aqui, nessa jornada árdua de muito trabalho. Então, quase todas as áreas, da vida e muitas sociedades ao longo da história, a gente só escuta aquela mulher que assumiu um papel de subordinadas, sem voz ativa, fadadas ao anonimato, nas casas, controlada pelos seus pais, pelos irmãos, pelos maridos. Assim, desde lá atrás, a Idade Média na Europa, as mulheres que expressavam tanto a sua sexualidade como suas crenças de forma livre foram condenadas à morte, a guilhotinas, praças públicas, ali sendo massacradas, uma divisão de mulher boa, de mulher má, uma mulher santa, outra nem tanto, assim, resignada das bruxas, tão difamada, assim, olha que injustiça que a mulher vem sofrendo desde então, uma mulher reprimida, que era sujeitada a tantos abusos lá atrás, tantos ganhos já aconteceram, mas ainda nós estamos tão lá atrás. Então, olha, conheça-te a ti mesmo, não é assim? Para a gente poder viver uma construção social melhor. Porque desde o Renascimento, aquela mulher lá de trás conhecida por naturalmente inferior, que não podia exercer qualquer função de poder, e que depois ela vem aí dentro de um modo de busca de valorização muito intenso, com muito massacre, vivenciando ali suas limitações e seus ansejos, nós precisamos hoje, inclusive, de defender esse valor que já foi conquistado até aqui. Nós temos muito mais coisas para conquistar daqui para frente. Combater a violência, por exemplo, a violência dentro de casa e fora de casa, diminuir um pouco as dificuldades, desse ir e vir que nós temos aí tanto na área profissional quanto na área pessoal, mulheres que estão aí, olha, cheias de qualidades, habilidades, são extremamente competentes, precisando de ser reconhecidas, de serem reconhecidas dentro de uma proposta de mundo onde ela habita, com mais dignidade, onde as pessoas se respeitam mais, onde tudo isso é levado em consideração. Esse mistério da mulher que vai crescendo a cada dia, ela não pode ficar mais presa diante uma interrupção de um caminho como se fosse um abismo. Nós precisamos caminhar, a mulher precisa caminhar. Quando a mulher caminha, ela abre caminho para o homem passar e vice-versa. Então nós não precisamos diminuir ninguém, mas nós podemos andar e caminhar lado a lado. Façamos isso por nós, façamos isso pela nossa família, façamos isso pela sociedade em si. Essa tarefa entre todos, que é a tarefa do respeito, que ela deve ser persistida, mantida e alimentada. Vamos aproveitar esse mês de oportunidade, e fazer diferente dentro dessas diferenças. E fazer bonito, O Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento mostra que 90% da população ainda, da população mundial,
tem algum tipo de preconceito na questão da igualdade de gênero, né? E nós vemos aí que a luta ela não parou. Então nós temos áreas como política, economia, educação, né? E o tanto que a violência doméstica hoje em dia precisa ainda, né, de uma orientação. Essa comunicação violenta que nós vemos dentro dos lares, né, que nós vemos no ambiente de trabalho, inclusive entre elas, né, nós próprias mulheres, né, às vezes nos perdemos aí dentro dessas nossas relações. Então, nós precisamos, inclusive, de nos educar para novos tempos, tempos de possibilidades, tempos diferentes, de oportunidade, né, para justificar, inclusive, toda a luta iniciada lá atrás. Né, tanto essa luta histórica, cultural, quanto essa luta psíquica, né, de se encontrar num novo. E hoje deixo essa reflexão para você em torno dessa conversa que nós tivemos aqui no programa Mente Aberta, essa reflexão de que o que você vê na mulher, o que você encontra nessa mulher, seja a mulher sendo você, seja a mulher que você vê, sendo a mulher que caminha ao seu lado, a mulher que você tem aí como companheira, como mãe, como irmã, como amiga, o que você vê diante dos seus olhos em termos de tratativa de mulher. Quem quiser depois, né, comunicar comigo, mandar mensagem, fica aí, né, essa porta aberta para essa comunicação linda, para a gente crescer junto e construindo história. Então vamos fazer bonito daqui para frente, né? Vamos valorizar a mulher, que a mulher também valorize a mulher e valorize todos à sua volta e que nós possamos, inclusive, fazer um mundo mais justo. Não é assim? Um beijo grande para vocês que estão aí me ouvindo até o final. Desejo que todo esse sentimento gostoso que a mulher carrega dentro dela e que esse sentimento que ela transfere, gostoso, com tanto carinho, ele possa persistir, né, em toda a humanidade. Um abraço, até o próximo programa. Amigos e amantes da psicanálise, conto sempre com vocês.